Bom dia, bom dia. Estamos aí numa quinta-feira cheia da presença de Deus. Bom dia, Selma. Graça e paz. Tudo bem? Ontem nós precisamos cancelar, ontem aconteceu um imprevisto aqui. Aqui em casa estava com reforma, trocando os pisos de casa. Então não deu para fazer, tava uma baguncinha aqui. Na graça a Deus já arrumou. Bom dia, Júlia, graça e paz. Voltamos, amém? Ontem nós demos uma folga aí. Bruna, bom dia, graça e paz. Estamos chegando ao fim, tá bom? Dessas nossas séries de live. Estamos hoje na 20ª, né? 20ª live Know-how Intercessão, né? E hoje nós não vamos falar. Hoje nós vamos falar de práticas, melhor dizendo, nós vamos falar de práticas de oração, né? A gente já aprendeu lá no início, na verdade a gente aprendeu lá no início o que é oração, a diferença entre intercessão e oração. Nós aprendemos, bom dia Sara, bom dia. Então nós aprendemos sobre intercessão lá no início, né, das lives, essa diferença que há, né, entre oração e intercessão. A gente aprendeu de que oração é a linguagem do nosso relacionamento, né, para com Deus, e intercessão é a forma como nós apresentamos, né, a Deus, né, a nossa intenção, embora esteja extremamente ligada à nossa intimidade com Deus. A intercessão ela necessita de que nós apresentemos ao Senhor umas orações com mais detalhe do que nós queremos, das ações, junto das promessas. Então, é uma profundidade maior no contexto de oração, né? Ou seja, é um processo mais detalhado do que apenas você apresentar a pessoa e dizer assim, ó, eu apresento, Senhor, né? E que a gente tem esse costume de quando alguém nos pede oração, a gente fala assim, eu apresento fulano, eu apresento ciclano, né? Então, a intercessão, ela requer, né? Nós aprendemos, ela requer que você apresente a Deus um processo com mais argumentos, né? Uma oração com muito argumentos, tá bom? Mas vamos lá dar início. Se você puder, compartilha já com seus contatos, com seus amigos, clica aí neste aviãozinho e compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Para você que tem o manual do Ministério Ravi, está lá na página 133, tá? Página 133, práticas de oração. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele, né, por mais um dia Ele nos permitir estarmos aqui. Amém? Senhor, eu quero te render graça nesta manhã, agradecer por mais este dia, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, né, falando do teu amor, falando da tua presença. Quero agradecer porque mais um dia o Senhor nos deu o dom da vida, e isso significa que o Senhor acreditou em nós para vivenciarmos esses dias na tua presença, esse dia na tua presença. Quero agradecer não apenas pela minha vida, mas agradecer por toda a minha família, minha parentela, porque nós temos percebido o seu cuidado, o seu amor para conosco. Né? Agradecer por ter um teto para onde voltar, agradecer pelo alimento, como diz a oração, pelo pão de cada dia, agradecer pela sua proteção. Nós somos felizes, como diz a tua palavra, nós somos bem-aventurados por ter o Senhor como nosso Deus, como nosso Abba. Então, que as tuas mãos poderosas estejam e permaneçam conosco na autoridade do nome de Jesus. É assim que eu te peço e te agradeço. Amém? Vamos lá, deixa eu também compartilhar aqui com algumas pessoas que sempre estão conosco. Amém? Você que puder também, aproveite e compartilhe, amém? Compartilhe com essa pessoa, alcançando a vida dela para a glória do nome de Jesus, tá bom? Clique aí e diz, acorda, povo de Deus, né? Acorda, nós já estamos online para a glória
do nome de Jesus, né? Acorda esse povo aí, fala, acorda, vamos para a live, né? Vamos ouvir a palavra do Senhor, né? Vamos estar com este povo, em nome de Jesus. Acorda ele aí, fala, acorda, povo. Deixa eu ver quem mais, quem costuma estar conosco aqui, lembrar. Aleluia, vamos lá? Glória a Deus, vamos lá, vamos dar continuidade. Nós vamos falar sobre práticas de oração, tá? Nós já estamos, né, como a gente vem falando desde do início, nós já estamos aí na 20ª aula, ou a 20ª live, né? Eu acabo falando aula porque nós estamos falando dos manuais. E nessa época, né, nesse momento de 20ª live, a penúltima live, eu faço uma pergunta, né, para vocês. Eu pergunto, você mudou o seu comportamento? Né, você que está comigo desde o início, foram 20 dias, né, até agora, 20 dias de live, de falando da palavra de Deus, aprofundando, mostrando visão, comportamento, fé, né, alinhando, né, a sua vida e a minha vida a um propósito maior, né? Em que sentido, meu bispo? De que você e eu precisamos entender que não dá para permanecer, né, na vida que a gente vivia antes, sem compromisso, né, sem uma busca de oração diária com Deus. Então, você e eu precisamos, né, se nós não mudamos, se você não mudou, você precisa mudar, né? Você precisa urgentemente mudar o seu comportamento. E é isso que nós vamos comentar hoje, porque a gente fala de oração não é de hoje, não é verdade? Você que está comigo aí, diga aí, não é? A gente fala de oração não é de hoje, a gente vem falando de oração já há muito tempo, não só eu aqui na live, mas eu acredito que a igreja onde você faz parte, o seu pastor, o seu discipulador, ele vem falando da importância da oração. E por que é o que menos a gente pratica? Por que a gente não ora? Por que a gente não se entrega? Por que a gente não se envolve, né, com a oração? Como nós deveríamos? Às vezes a gente faz da oração um amuleto, né? Por que um amuleto, bispo? Porque você só vai buscar a oração quando você entende que há uma necessidade. Então, a oração deixa de ser um relacionamento com Deus para se tornar um amuleto, de que eu só utilizo quando necessário. Graça e paz, tia Lia, bom dia. Então, você e eu, né, nós precisamos entender este nível, né, de prática de oração, de você ter um momento, né, de oração diária, você ter um tempo diário, né? Você pode fixar um horário, né? Sim, seria muito bom. Seria muito bom você ter um horário para orar, né? Todo dia naquele horário você orar é muito bom. Mas eu não quero deixar aqui como uma regra, né? De que todo dia naquele horário. Não, eu acho que você precisa ficar muito à vontade, né? Como é uma prática diária, qual que é o melhor momento para você? É de manhã, é à tarde, é à noite. Por quê? Porque se a gente não fixar um horário, você sabe que nós somos roubados. Quando a gente não fixa um horário, nós somos roubados por pessoas, nós somos roubados por coisas, nós somos roubados por atividades. Então, como que você pode ter uma vida de prática de oração e não ser roubado, não deixar a desejar, né? Não esquecer, né? Embora a gente não possa fazer deste tempo de intimidade um ritual, a gente precisa ter um tempo diário, né? Se a gente não tem os afazeres domésticos, visitas, família, filhos, cônjuges, tudo isso vai tirando e a gente não prioriza. A gente fez tudo no dia, mas a gente não buscou ao Senhor.
né? Então por isso que é importante você priorizar, você e eu priorizarmos o tempo, a nossa vida de oração. Carol, graça e paz, Lu, graça e paz, sejam todos bem-vindos aí, no nome de Jesus. Então, continuando. Então, a oração, irmãos, é extremamente importante você ter uma prática diária, né? Como disse a Selma, né? A oração é como o alimento do dia a dia, né? Isso mesmo. Só que não é todas as vezes que a gente entende isso em prática. Por quê? Porque às vezes a gente fica semanas sem orar, dias, né? Ai, bispo, eu oro, eu sei que você ora, mas você ora na igreja. Você ora na igreja, você tem cumprido aquele texto quando Jesus disse, se queres orares, né, quando fores orares, melhor dizendo, entra no seu quarto, feche a porta, porque o seu Deus que te vê em secreto te recompensará. Né? Então você tem feito isso, foi uma orientação de Jesus aos discípulos. Né? Então você tem feito isso, você tem buscado ao Senhor no seu secreto, né? Você tem apresentado as suas dores, você tem chorado com o Senhor, sim ou não? Ah, bispo, eu tenho, ah, bispo, eu não tenho. Né? Então a gente precisa ter esta preocupação. Eu quero ler com vocês um texto que eu costumo dizer, né, nessa live, e porque foi real, né, um testemunho real. Eu já pedi muito perdão a Deus, né? Já sei que Deus me perdoou pela minha ignorância, mas eu entendia que oração não se ensinava. Eu tinha essa fala, a oração não se ensina. Oração você aprende praticando. E é uma verdade, oração você aprende praticando, mas a Bíblia nos afirma que oração se ensina sim. Tá? Oração se ensina sim, com certeza se ensina oração. E aonde está isso, bispo? Está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Olha só, olha o que diz. Né? Vamos lá, você que está aí comigo, né? Não perde foco, não, senão você não vai entender onde nós queremos chegar. Lucas 11:1 diz assim, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Né? Então está aqui uma afirmação de que oração se ensina. Se a gente tem algum discípulo, né, ou se você de repente fala assim, nossa, bispo, eu não sei orar. Eu oro e daqui a pouco a minha oração está cansativa, está repetitiva, então eu não sei orar. Né? Então a Bíblia está te ensinando a como você resolver esse problema. Peça alguém para te ensinar a orar. Você não sabe? Então peça alguém. Agora peça alguém que ore. Você não vai pedir para alguém te ensinar a orar que não ora, que não tem o costume de fazer a sua oração diária. O que vai adiantar você pedir para alguém que não ora? Né? Então você precisa pedir para alguém que tenha o costume de orar. Né? Eu vou pedir oração e essa pessoa não ora. Então o que adiantou? O que adiantou você pedir para essa pessoa orar por você ou te ensinar a orar? Ela não ora. Então o que adiantou? E não vai ter outra. Não é só a fração, né, de que ela não ora. Não. A oração dela não tem vida. Então como é que ela vai ensinar algo que ela não pratica? Como que você vai receber algo de alguém que ela não pratica? Então eu e você precisamos pedir, né, para quem tem o costume da prática da oração. Né? Mesma coisa, eu estou aqui, eu estou ensinando, estou compartilhando, e se a gente não pratica aquilo que
que a gente ensina, logo aquela mensagem que eu estou ensinando, ela não tem vida, né? Então, quando é que a mensagem, quando é que a palavra produz vidas? Quando aquilo que eu digo há uma prática, né? Por isso que há muitas mensagens, muitas pregações que são até bonitas e eloquentes, mas tem vida não. Por quê? Porque falta prática. Embora aquilo que um homem ministra, uma mulher ministra é a palavra de Deus, mas precisa a palavra dele ou dela para ser ativado, precisa carregar vida, e vida significa prática. Ela tem que ter prática nesse nível de ensino, tá? Então, Jesus está aqui afirmando, Lucas, melhor dizendo, né? De acordo com Lucas, Lucas está afirmando de que, primeiro, os discípulos viram João ensinar os seus discípulos a orar. Olha só que poderoso, né? Primeiro ensino é qual? Os discípulos de João foram ensinados por João a orar. João ensinou os seus discípulos a orar. Então, o primeiro fato aqui da prática de oração é que preciso ensinar, né? Ah, eu não sei. Então, pede, né? Pede para o seu discipulador, pede para a sua discipuladora, seu pastor, aquela pessoa que te acompanha, te ensinar a orar, né? Se você é muito tímido ou tímido e não quer pedir, porque eu vou pedir, bispo, eu fico... Então, quando a pessoa estiver orando, busque alguém que é da oração na sua igreja, encoste nela, ore do lado dela, né? Quando ela se ajoelhar para orar, se ajoelha próximo dela e escuta aquilo, como ela ora. Aprenda nisso, escuta como ela ora, e aí você vai poder falar, opa, peraí, olha como essa pessoa ora. Né? O nível, a empolgação, a entonação, as palavras, você vai aprender a orar com ela, né? Quando eu era criança, a gente não tinha esses ensinamentos como nós temos hoje sobre oração, não tinha esse, né? Tanto que essa afirmação de que eu estava dizendo, né, que oração não se ensina, né, oração se pratica, era isso. Então eu queria aprender a orar, eu tinha que chegar próximo dos mais velhos, né, que sabiam orar, né, sabiam como falar. E aí, através da vida deles, a gente aprendia, porque a gente ouvia, né, ali repetidas vezes eles orando. Eu falei, opa, pegamos, né? Então, essa era a tática, né, de oração. Mas hoje você tem, hoje a Bíblia te ensina, né? Na verdade, a Bíblia sempre ensinou, mas a gente que descortinou a nossa visão agora, né? Então, primeiro, é possível aprender a orar com o sacerdote. É preciso aprender, né? E é possível aprender a orar com o sacerdote. Você pode aprender a orar com ele, tá bom? Outra coisa, ele tem um dever, no seu pastor, no seu discipulador, ele tem um dever aqui. Os discípulos pedem para quem? Para Jesus. Mestre, nos ensina a orar. E o porquê que eles pediram? Porque eles viram, irmãos, Jesus testemunhar de uma intimidade que eles desconheciam. Os discípulos tinham uma intimidade, talvez tanto religiosa quanto os fariseus. Por quê? Porque Jesus tinha chegado ali, né, naquele período com eles. E chegou um cara que chama Deus de Pai, diferente de todos os sacerdotes da época deles. Aqueles homens já eram homens, né, casados, homens mais velhos, então provavelmente eles viam o comportamento sacerdotal, né? E ali quando eles se encontram com Jesus, Jesus era diferente dos sacerdotes da época. Jesus não era o ritualístico, né? Mas Jesus falava com Deus com uma intimidade. Então os discípulos perceberam que tinha uma fórmula diferente de falar com o Pai e ser ouvido, né, por Deus. Tinha essa fórmula diferente. Está onde isso? Está aqui em Lucas 11:1. Não só em Lucas 11, mas a gente pode ver em Mateus 6, né? Que vai falar também sobre a oração do Pai Nosso, quando os discípulos também pedem para Jesus a orar. E aí o que Jesus ensina? A oração do Pai Nosso, que a gente já trabalhou aqui, né, que a oração do Pai Nosso não é uma reza, não é uma repetição que nós devemos fazer,
Mas a oração do Pai Nosso, ela pega 10 pontos de como orar, o porquê orar, né? Se você detalhar a oração, você vai ver que Deus está te ensinando, Jesus está te ensinando a orar, né? 10 pontos para você praticar na sua oração, tá? Então ele ensina, e ali a partir dali a gente vai ver, bispo, está dizendo que eu não posso declamar Mateus 6:9, a oração do Pai Nosso? Não pode, você pode declarar, né? Você pode declarar, porque a declaração bíblica significa uma afirmação de fé. Você pode usar um texto para afirmar, como quando o texto diz, né? Não nos deixe cair em tentação, né? Senhor, a tua palavra afirma na oração do Pai Nosso de que, né, o Senhor tem poder para não nos deixar cair em tentação. Então eu utilizo esse texto para afirmar naquilo que eu acredito, naquilo que eu espero. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Então livra-nos, né? Pedindo ao Senhor uma oração de petição. Você pode também usar o texto para, né, para uma gratidão, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Eu sou grato pelo pão de cada dia. Eu estou esperando o pão de cada dia, Senhor, né? Então você pode orar, né? Não estou dizendo que você não pode declarar, declamar, né? Você pode, mas não faça isso mecanicamente. Não faça isso sem um sentimento. Não faça isso somente por repetição. Porque muitas vezes nós estamos orando a Bíblia como uma repetição. Por que às vezes muitas pessoas falam assim, bispo, eu não entendo a Bíblia, né? Eu queria ler e entender. Por quê? Porque você está lendo no automático. Você não está preparando ou lendo, né? Questionando o texto, observando o texto, se aprofundando no texto, né? Tudo que você lê, você precisa perguntar o porquê. Qual era o sentimento, né, do acontecido? Por que as pessoas falaram? Por que aconteceu aquilo? Qual que era o contexto histórico, né, de estar acontecendo isso? Por que essas afirmações vieram? Por que as proibições vieram? Por que o direcionamento? Então sempre se você ler a Bíblia, irmãos, perguntando o porquê, você vai ter uma nova vida nas Escrituras. É isso mesmo. Você vai olhar nas Escrituras diferente, né? Por que isso aconteceu? Por que não aconteceu dessa forma, né? Então você tem aí como você mesmo instigar a sua leitura bíblica, mas você precisa ler e falar por quê? Quando? Qual era a motivação, né? Por que desse sentimento? Por que dessas ações? Então, quando você começa a perguntar o porquê de cada versículo, claro que isso vai te forçar o quê? Isso vai te forçar a ler um pouco mais. Isso vai te forçar, às vezes, a buscar o significado no original. Isso vai te forçar a talvez enxergar a hermenêutica e a exegese do texto, né? Isso vai te forçar, se você quer entender profundamente. Mas se você quiser apenas, né, entender ali de uma forma até superficial, se você perguntar o porquê, você vai compreender o texto, né? Você vai compreender. Agora, se você só lê ali, não entendi, claro, você não fez as perguntas certas para o texto, porque todo o texto se autorresponde, né? E se ele não se responder aqui, né, tem base. Nós temos aí também, se você quiser comprar para você aprender, nós temos livros aí de concordâncias bíblicas, né? Onde vai te dar referências de por que o texto está falando aquilo, quais outras promessas que a Bíblia tem. Na lição 3, né, na live 3, Deus Responde, né, eu gosto muito de aplicar, de falar daquela live Deus Responde. Por quê? Porque a gente se baseia na oração de Salomão, e que se conecta, você está lembrado? Se conecta com Jeremias, com Isaías, com Daniel, com Ezequiel, com os profetas menores. Então a oração de Salomão, lá em 2 Crônicas, né, 7:14, a oração 6 e 7, né, 14, a oração que ele faz, ela liga
ela liga todos esses textos. Por quê? Porque a gente vai ver depois os profetas, tanto maiores quanto menores, né, atuarem de acordo com a profecia liberada. E há uma exigência de Deus nisso, né? Quando Deus exige, né, de que alguém se colocasse na brecha, de que alguém orasse para que Deus não destruísse a cidade. Então, uma profecia liberada lá no texto de 2 Crônicas 6 e 7, né? Capítulo 6 e capítulo 7, ela é liberada lá, e depois nós vamos ver todo o contexto histórico aguardando o que Salomão havia orado. Nós vamos ver isso também não só aqui, mas lá em Gênesis, quando Deus promete que enviaria outro que pisaria a cabeça da serpente, né? Aí está ali outra promessa de Deus, né? E que vai religar todas as escrituras sagradas, esperando, né, a aparição, o ato, o nascimento de Jesus. E aí nós vamos ver drasticamente, né, Faraó matar todas as crianças lá em Moisés. Nós vamos ver vários infanticídios na Bíblia. Por quê? Porque o diabo não sabia quando Jesus apareceria, né? E devido a ele não saber quando Jesus apareceria, a Bíblia vai mostrar vários infanticídios, né, de homens matando crianças, né? Foi na época de Moisés, foi na época de Jesus, né? Então nós vamos ver uma ligação do texto. Não, mas por quê? Por que Herodes, né, mandou matar todas essas crianças? Por que o Faraó mandou matar? Então tem um porquê. Havia uma promessa de que, né, ali da descendência de Davi viria o Messias, né? Viria alguém que iria reinar, estaria ameaçando o reinado, né, dos seus líderes atuais. Ah, mas Faraó teve a mesma conotação? Não, né? Faraó não teve a mesma conotação lá de Herodes, mas era o mesmo objetivo. Por quê? Porque Satanás manda. Qual era o intuito de matar todas as crianças, né? Ali com o Egito está uma ligação do libertador de Israel, né? Libertador dos hebreus. E Jesus não era o libertador que a humanidade aguardava. Jesus não era o libertador que o diabo temia, porque ele viria para pisar a cabeça da serpente. Então ele viria para acabar com os domínios, com o reinado de Satanás, né? Embora aqui no Velho Testamento e Moisés nós não enxergamos essa libertação espiritual, né? Embora realmente os hebreus estivessem presos, cativos por Faraó, né, e sendo manipulado por Faraó, nós vamos ver isso acontecer na prática nos evangelhos. Quando Jesus nasce, se levanta como rei, se levanta como filho de Deus, nós vamos ver Jesus atuar não contra o governo romano, mas nós vamos ver Jesus atuar contra o reino das trevas. Por isso que ele diz: o meu reino não é daqui. Então a gente vai ver Jesus atuar contra os príncipes das trevas, trazendo libertações do povo de Israel. Já não era libertação de Faraó, mas era libertação contra um governo, né, contra um principado que estava governando os judeus. Estava trazendo enfermidade, estava trazendo prisões, né, para essas pessoas. E aí Jesus vai tanto curando quanto perdoando pecados, né? Então a gente tem o texto daquele paralítico, quando os amigos descem ele pelo teto da casa, né? Então o que acontece? Quando desce dali, aí Jesus diz, né, perdoados estão os seus pecados. Os fariseus perguntam: mas quem é este que perdoa pecado, né? E aí ele diz: qual que é mais fácil dizer perdoados estão os seus pecados ou levante-se e ande, né? Olha só. Então, quando Jesus perdoa os pecados, é porque o pecado daquele homem que estava impossibilitado de andar, né, o prendia ali, né? Existia uma paralisia espiritual, não apenas uma paralisia física, né, que levaram os seus amigos a levar este homem ali, mas existia uma paralisia espiritual, né, que prendia, que aquele homem precisava de perdão dos pecados. E ali Jesus libera o perdão dos pecados e em seguida diz, né, o que é mais fácil dizer a este homem: perdoados estão os seus pecados, ou levanta, toma a tua cama e ande, né? Então
Jesus dá essa ordem, aquele homem levanta, aquele paralítico, né? Levanta e sai andando da casa, né? Outro texto que nós podemos afirmar é daquela mulher que estava no templo. Há 18 anos a Bíblia vai falar a palavra de Jesus, né? Dizendo que aquela mulher estava presa há 18 anos por um espírito de enfermidade. Então olha como Jesus veio, irmãos, veio libertar os seus filhos, veio libertar o seu povo de todo aprisionamento espiritual, né? Então não era de um reinado. Então a gente aprende isso quando? Quando a gente decide questionar, quando a gente decide perguntar o porquê que isso está acontecendo, né? Então essa prática de oração, embora a gente está entrando em textos e significados, né? Então essa prática de oração ela é importante para este nível. Porque se a gente diz, irmãos, que nós somos seguidores de Jesus, por que a gente não obedece aquilo que a gente segue? Eu estava vendo uma pastora falar numa live, né? E eu achei a frase dela incrível. O que ela disse? Ela disse assim, que não basta apenas acreditar em Jesus. Não basta apenas crer em Jesus. Porque os demônios também crêem, mas não obedecem. Então adianta você crer e não obedecer? E é o que está acontecendo neste século. Por que as igrejas estão mudando? Por que pastores estão querendo alterar a Bíblia? Porque eles acreditam em Deus. Eles acreditam em Jesus. Mas eles não querem obedecer, eles não querem se sujeitar à palavra. E aí o que eles dizem? A Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa, irmãos. Porque Deus não quer que você apenas creia nele. Deus quer que você obedeça, porque o maior sinal, escuta, o maior sinal de alguém que crer é a sua obediência. Se você acredita em Deus verdadeiramente, você obedece. Você vive conforme as Escrituras Sagradas. Tá? Então, você precisa demonstrar a sua fé de acordo com a sua obediência. E aí ela disse, e aí essa pastora, né, na internet, ela disse isso, ela disse, os demônios também creem, mas não obedecem. Então o fator de você falar assim, não, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, né? Tem um monte de gente assim, dizendo, não, eu acredito em Deus, acredito, mas vive com uma vida totalmente torta, desregrada, desobedecendo a palavra de Deus, desobedecendo os princípios da palavra de Deus. O que adiantou? O que adiantou acreditar? O que adiantou você acreditar se você não obedece? Ou melhor, o que adiantou você dizer que acredita, né? A Bíblia vai dizer algo tão profundo. Ela não só diz que o demônio crê, como diz que ele crê e ele teme a Deus. Ele teme. Por quê? Porque ele sabe quem é o seu Criador. Ele sabe o poder, a magnitude que Deus é. E nós, seres humanos? Será que nós tememos ao Senhor? Acho que não, né, irmão? Com tantas ações nesse mundo de tanto pecado, de tanta bizarrice que nós vemos por aí, eu acho que o que está faltando na humanidade é temor, não é apenas crer, né? Porque se você tem temor, você não zomba. Se você tem temor, você não blasfema contra Deus, né? E aqui eu estou dizendo contra Deus mesmo, porque contra o Espírito Santo não há perdão. Mas contra Deus, a Bíblia vai dizer que contra Deus e contra o Filho há perdão. Se você blasfemar contra Deus e contra o Filho, Jesus, há perdão. Não há perdão se você blasfemar contra o Espírito Santo. Tá? Aí não há perdão. Nem nesta era, nem a qual há de vir. Assim diz as Escrituras. Então, para que você precisa? Você precisa ter prática diária de oração. Tá bom? Então, deixa eu ver o que mais eu posso acrescentar. Você tem alguma dúvida? Você tem alguma pergunta para colocar aí para nós? Tá bom? Mas de imediato é isso.
Ah, deixa eu ler aqui, é importante. Quero ler com vocês. Vamos lá para a página 135. Você que está aí comigo, página 135, né? Que diz assim: pontos para fortalecer a minha vida de oração. Então, como que eu posso fortalecer minha vida de oração? Primeiro, não dê desculpas nem justificativas. Então não adianta você aqui falar assim, ai, bispo, eu queria tanto ter uma vida de oração, mas não, esquece esse mais. Esqueça. Esse mais, isso é desculpa. Isso é justificativa infundada. Tá bom? Aí que eu não tenho tempo. Tem, a gente sempre arruma tempo. Deixa de dormir meia hora, acorda mais cedo meia hora ou uma hora, né? Ou então vai dormir mais tarde, uma hora ou meia hora. Abre mão do almoço, né? Almoça rapidinho e vai ali no tempo do seu almoço orar. Então a gente precisa parar, né, de dar justificativas, né, e desculpas. Segundo, aprendemos praticando. Então você não vai aprender, ai, bispo, é que eu não sei orar. Então você não vai aprender, né? E quando eu digo aprender, é fortalecer a sua oração. Se você não praticar, você aprende orando, assim como só se consegue nadar nadando, e é uma realidade. Você já viu alguém que aprendeu a nadar observando? Ficou ali olhando, 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 a pessoa daqui a pouco deu um tibum e estava nadando? Não, irmãos. Só se aprende a nadar nadando. Só. Para você aprender a nadar, você tem que dar uns mergulhos, tem que pular, tem que engolir algumas vezes. É preciso engolir água, né? Porque ali você às vezes fica afoito, se debate, não está nadando nada, você está brigando com a água, né? Mas uma hora você vai aprender a nadar. Bom? Terceiro, defina um horário e um local para a oração. É importante isso? Para quê? Para que nada te roube. Ah, eu vou orar na sala em frente à televisão. Daqui a pouco você já saiu da oração, você está olhando para o jornal, para a novela, para um filme, para uma série que você perdeu o foco. Ah, eu vou orar olhando para a janela, para a vizinha, para o quintal, lá para a rua, né? Não, você vai perder o seu foco. Aí eu vou orar lavando louça. Pode, bispo? Não estou dizendo que não pode. Mas olha, você está lavando louça e está orando. Aí uma louça cai ou alguma coisa que você precisa fazer. Você tirou sua atenção. Eu costumo dar um exemplo de falar assim, já pensou se chegar uma visita? Vamos supor, você vem na minha casa, vamos lá. Você vem na minha casa, você senta na cadeira, né, aqui na mesa, né? Você vem para a mesa e aí eu vou para a pia, ficar lavando louça enquanto você conversa comigo. A gente costuma fazer isso quando a gente tem muita intimidade com a pessoa, muita mesmo. E mesmo assim você fala, ó, fica aí, mas vamos conversando, né? E aí vira e mexe, você está virando para trás, você está virando de lado, né? Se a sua pia não é uma copa que dá para falar de frente, mas você vai se comunicando. Agora pensa, primeiro dia que a pessoa vai na sua casa você fazer isso. Então como é que essa visita vai se sentir? Falar, poxa vida, né? Fui lá na casa do Bispo Rodrigo, né? Sentei lá e ele me deixou sozinho, né? Ele foi lavar a louça foi mais importante, né? Não, por que ele não parou, não deu atenção, não olhou nos meus olhos? Então, né, você precisa de um local, de um horário para isso, para que nada tire sua atenção, né? Coloque o celular no modo avião na hora da sua oração. Para quê? Para que mensagens da rede social, seja do Instagram, do WhatsApp, não chamem a sua atenção, né? Ou então coloca no mute, né? Tudo bem que se você colocar no mute, talvez vibre com algumas mensagens que vão chegar no momento da sua oração e vai te tirar. Então, coloca o telefone no modo avião. Você não vai morrer se você ficar ali meia hora ou 40 minutos, né? Sem atender o telefone, né? A não ser que você ore, deixa ele ali. Se ele vibrou, deixa ele. Se é mensagem, eu sempre digo, irmão, se alguém quer tratar urgência, não manda mensagem, a pessoa liga. Urgência não se manda mensagem, porque se você manda mensagem, é que eu posso ter tempo para te responder. Porque se é algo urgente, que eu preciso responder com urgência, o que você faz? Você liga.
A Bíblia diz para a gente orar pelos nossos inimigos e perseguidores. Mas, pastor, minha dúvida é o seguinte: devemos trazer essa pessoa de volta para a nossa vida, tipo uma vida de comunhão com essa pessoa? Não, não é isso que a Bíblia diz. Quando a Bíblia fala de um inimigo, ela não está falando de um amigo que se tornou inimigo. Ela está falando de um inimigo mesmo, de um perseguidor. E esse perseguidor, por que a Bíblia manda ele orar? Porque às vezes ele persegue você porque ele não te conhece. E aí, a partir do momento que ele passa a te conhecer, talvez a concepção dele muda. Tá? Então, a Bíblia, quando fala assim para a gente orar pelos nossos perseguidores, nossos inimigos, né? Por quê? Porque às vezes ele não te conhece. Talvez esse inimigo vai se tornar o melhor amigo. Você já viu aquelas pessoas que conhecem alguém pela primeira vez e aí parece que, como diz o ditado popular, né? Não bateu, sabe? A sinergia não aconteceu, né? Como alguns dizem, o santo não bateu, misericórdia, né? Mas não bateu. Você já achou a pessoa antipática, mas você nem conhece a pessoa, mas você já achou. Você já fez uma leitura de primeiro momento, você já viu isso. E aí quando essas duas pessoas que de primeiro momento não bateu, essa pessoa é muito antipática, tal. Mas no dia que você parou para conversar, para conhecer essa pessoa, ela se tornou, né, uma pessoa extremamente agradável. Você falou, poxa vida, né? Olha só que pessoa, eu fiz uma leitura errada dela, né? Então, isso pode acontecer também com os nossos inimigos, eles não nos conhecem. Por isso que a Bíblia nos manda orar por eles, tá? Agora, no contexto de pessoas que tornaram-se inimigas, né, nossas inimigas, e eram pessoas amigas, né? Precisa conviver com elas? Não, não precisa, tá bom? Não precisa, você precisa perdoar e a vida segue. E a vida segue. Agora vamos dizer que essa dívida, que essa queixa seja uma queixa conjugal, né? Uma briga conjugal. Então, além do perdão, o que o casal precisa? De reconciliação. Aí sim, porque a reconciliação é a aproximação, o perdão não. O perdão não é reconciliação, tá? Quando você diz assim, eu preciso me reconciliar com a pessoa, é que você precisa voltar a ter um relacionamento com ela. Reconciliar é voltar a ter o relacionamento. Cristo nos reconciliou com Deus para quê? Para que a gente tenha relacionamento. Tá? Agora, o sacrifício da cruz, ela promoveu perdão para toda a humanidade. Toda a humanidade tem relacionamento com Deus? Não. Mas toda a humanidade, através do sacrifício de Jesus, já foi perdoado. Você entendeu? Então, alguém que te machucou, alguém que te feriu, você pode muito bem perdoar. Dependendo do nível dessa pessoa, de quem ela é, aí você vai ter que entender se precisa fazer uma reconciliação ou se apenas liberação de perdão e a vida segue. Pediu perdão, então acabou. Você vai ter um convívio básico. Oi, bom dia, né? A paz do Senhor, né? Mas aquele envolvimento de amizade, não. Agora vamos dizer que essa pessoa de repente seja seja um parente. Aí é necessário, além do perdão, ter reconciliação. Porque já imaginou todo lugar que você frequentar com seu familiar, ali vocês virarem a cara? Vocês não puderem estar na mesma roda de conversa, né? Então isso é ruim, então é preciso fazer reconciliação, tá bom? Ficou claro aí, Júlia? Espero que sim, em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu ver, a gente parou no definir um horário, né? Quarto, tenha a convicção de que Deus está te ouvindo, né? Então tenha a convicção de que Deus ouve você. Se você ora para a parede, então sua oração não vai ser ativa. Ela não vai, você não tem fé. Então você precisa orar crendo que Deus está te ouvindo, tá? Quinto, tenha a motivação certa na oração. Precisa de motivação certa? Sim.
Você está orando em favor do quê? Qual é o motivo? Por que você está orando? Então você precisa de uma motivação certa. Ah, eu vou orar com meu coração todo rancoroso, cheio de raiva, pedindo justiça de Deus. Deus não vai agir. Porque seu coração está rancoroso. Primeiro você tem que perdoar essa pessoa para depois você orar. Tá lembrado que o texto diz? Se você tiver qualquer coisa contra o seu irmão, deixe a oferta lá no altar e vai reconciliar com ele. Depois que você tiver resolvido a sua situação, tiver perdoado, aí você vem e oferta no altar. Quem diz isso é a palavra. Agora é interessante que esse texto... Não, vou deixar esse para comentar esse texto outro dia. Esse texto é um fator importante que as pessoas às vezes não ofertam e não dizimam porque eu tô com meu coração, né, cabeludo, então não vou ofertar não. A Bíblia diz que você deixa a oferta onde? Não é no seu bolso. Você deixa lá no altar, você não oferta. O texto vai dizer que você, quando você estiver levando a oferta no altar, se você tem alguma coisa, você deixa a oferta ali. Você não coloca no gasofilácio, né? Que é no ofertório. Você deixa a oferta ali. E se deixar a oferta é não tocar, é não mexer, é deixar separado. E aí quando você consertar com seu irmão, você vai lá e deposita a sua oferta, né? Mas você precisa deixar separado. Você, eu não vou ofertar não, eu vou gastar. Você está cometendo um erro, de acordo com o texto bíblico, tá? Então, olha só, né? A gente vai entrando em assuntos e assuntos e vai se aprofundando. Sexto, né? Defina uma pauta de oração. Isso aqui é super importante, irmãos. Por que é importante definir uma pauta de oração? Porque a nossa mente, muitas das vezes, nós, quando começamos a orar, às vezes é tantas causas para se orar, tantos motivos para se orar, que a sua mente vai vagar. Ou você, como você não tem o costume de orar, você vai entrar em assuntos e saindo de assuntos e às vezes acaba esquecendo, não, será que eu já orei por isso? Aí você ora de novo. Então, o que eu faço? Ó, eu tô aqui, ó, todo ano eu faço, ó, tá vendo aqui, ó, acho que vocês vão enxergar o garrancho. Tá aqui, ó, todo ano eu faço projeto, tá vendo? Ó, projeto de oração, né? Então eu detalho aqui, eu escrevo os pontos de oração que eu quero orar, minhas pautas de oração, né? O que eu quero orar. E aí depois, durante o meu período de oração, eu vou lembrando, eu vou olhando para a agenda, né? Onde eu tenho as anotações e aí eu vou orando, eu vou clamando a Deus por cada vida, por cada família. Se alguém me pediu oração, eu também incluo este nome aqui na agenda. Para quê? Para que eu ore verdadeiramente, para que eu me lembre da pessoa. E não para que eu fale, né? Porque eu já orei em alguns momentos, por às vezes esquecer, e Deus escuta? Claro que Deus escuta. Às vezes é tanta gente que nos pede oração que eu oro especificamente por alguns, mas eu falo, Deus, me alcance todas as pessoas que têm me pedido oração. Se eu esqueci de apresentar alguma delas, né, que eu apresento ao Senhor, é esta forma de oração, que o Senhor alcance todas. Por quê? Porque às vezes é tanta gente que nos pede oração e a gente vai orando que chega uma hora realmente que a gente se perde, né, a gente acaba esquecendo de um ou de outro. Então, para mim não cometer esse erro, né, se eu me comprometer de orar, eu anoto. Né, eu anoto mesmo porque eu quero orar por essa pessoa. Eu quero apresentar ela diante de Deus. Eu quero pleitear a Deus em favor da vida dela. Tá? Então, eu costumo fazer essas pautas de oração com tudo, com família, com projetos, com sonhos, com metas. Né? Eu tenho uma meta para esse ano, então eu coloco na oração e todo dia eu oro. E eu lembro, a tua palavra diz isso, a tua palavra diz isso, afirma isso. E sobre a tua palavra que eu estou me posicionando, né? É sobre a tua palavra que eu estou me posicionando, né? Então, a gente vai lembrando a Deus. Então, é importante você fazer, né, o sexto ponto, né? Defina uma pauta de oração, né? É a mesma coisa, quando você faz um jejum, não tem um propósito, então a sua oração também precisa ter um propósito. Eu vou lá orar. Você pode orar? Pode. Você pode orar lá e ir lá falar com Deus, sem problema nenhum. Mas se você tem uma pauta, se você fala, Deus, quero falar com o Senhor sobre isso hoje.
Porque relacionamento é isso, irmãos. Porque às vezes a gente não carrega a nossa oração como um relacionamento. A gente carrega a nossa oração, ainda tem um tempo, como ouvidoria. Eu vou chegar lá e vou despejar na presença de Deus tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso, tudo que as pessoas precisam. Isso é relacionamento? Não, isso não é. Vem, bebê, pra cá, vem, senta aqui. Então isso não é relacionamento. Isso parece mais uma ouvidoria do governo, onde você vai lá pedir o que você precisa. Mas e relacionamento? Relacionamento você fala, não, senta aqui, Senhor, vamos lá. Me ouve hoje, eu quero que o Senhor me escute dentro desse propósito. Olha só o que está acontecendo. O Senhor tem visto isso, isso e isso. Senhor, dá atenção para isso. Eu vejo muitos salmistas, os salmistas, né, eles fazem muito isso, eles focam numa situação, nos seus textos, e eles afirmam, eles vão a fundo naquele texto, né? Quantos salmos a gente ouviu os salmistas escreverem, né? Olha, os meus inimigos estão perseguindo, e os meus inimigos estão perguntando, aonde está o seu Deus? Né? Então, olha lá, o salmista perguntando, questionando a Deus. A gente vai assim, você não tem direito de questionar a Deus. Então, o que foi aqueles salmos? Então, os salmos de Davi e de outros salmistas ali, eles foram escritos por quê? Eles não estão questionando a Deus? Pedindo uma resposta, pedindo um posicionamento. Né? Salmo 70, apressa-te, Senhor Deus, em me ajudar. Olha só, incentivando a Deus, apressa-me em me ajudar. Salmos, se eu não me engano, 42, né? Os meus inimigos estão, né, questionando, perguntando aonde está o seu Deus. Eles se levantam contra mim e perseguem. Então olha só, o salmista falando com Deus. Então você tem direito. Agora, claro, os seus questionamentos mudam a pessoa de Deus? Não, o seu questionamento permite com que Deus te responda. Eu aprendi, irmão, se você tem dúvida de algo, pergunte para Deus. Não pergunte por quê e para quê. Irmãos, pergunte. Essa ideia, essa ideologia de que não pergunte para quê, por quê não, pergunte para quê. Não, pergunte por quê também. Porque a Bíblia responde. Eu não sei de onde crente, irmão, escuta, eu não sei de onde crente tira essa coisa de que não pode perguntar o porquê. Deus sempre explicou, escuta, irmãos, Deus sempre explicou o porquê que a nação estava vivendo as situações. Sempre. Olha lá, Velho Testamento. Olha lá com o povo de Israel, os hebreus, Moisés passando o que passou, Deus explicando o porquê. Olha lá os juízes, depois de Moisés, né, os juízes que foram levantados, e Deus sempre explicava o porquê que o povo estava sendo perseguido, massacrado, roubado, saqueado. E aí a gente vem com essa choropada gospel, né, de que não pode perguntar o porquê. Quem disse isso? Se Deus é o único que pode te responder, você pode perguntar o porquê, você pode perguntar para quê, você pode perguntar ao seu pai. Agora espere ele te responder. E às vezes ele vai te responder, sabe por que você está passando por isso? Por causa da sua colheita, por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência. Mas eu já me consertei, bispo. E quando você desobedeceu não eram sementes? Você não semeou durante uma vida toda. E agora que você está na presença de Deus, você quer colher agora. Ei, você tem um plantio para colher. Essas sementes que você está plantando agora, você não vai colher ela agora, você vai colher ela quando ela frutificar. Então a gente passa uma vida inteira semeando coisas ruins. E aí quando a gente vem para Jesus, aceita Ele como Salvador, a gente quer que a nossa colheita muda. Não, você vai ter que colher o que você plantou durante esses anos todos. Agora, claro, agora nesse tempo com Deus é uma oportunidade de colher coisas novas, de separar sementes novas para um novo plantio.
Porque a semente, escute, a semente ela vem do quê? Ela vem dos frutos. Não é verdade? Então, desse fruto ruim que você está colhendo, separa as sementes boas dele. Filtra este momento e tire coisas boas. E aí você começa a semear coisas boas nesse tempo de dificuldade. Revelador isso, né? Não? Meu Deus do céu. Então separe sementes boas e comece a semear. E depois você vai colher frutos bons. Às vezes a gente vê pessoas colhendo frutos bons e nós ficamos, nossa, por que Deus é tão bom com ela e não é comigo? Ei, ela plantou coisas boas. Então Deus está retribuindo o plantio dela. Deus fez crescer a semente dela. Você está entendendo? Então não adianta a gente olhar para a nossa vida e falar assim, nossa, é que Deus está abençoando mais fulano do que eu. Não, pare com isso, irmãos. Né? Pare com essa religiosidade. Ah, eu não pode perguntar. Pergunte por quê. Agora esteja preparado para a resposta. Se você perguntou o porquê para Deus, esteja preparado para a resposta. Aprenda isso. Eu não sei de onde tiraram de que a gente não pode perguntar o porquê. Pode, você deve. Deus responde. Deus responde ou não responde? Deus responde. Deus responde tanto o porquê quanto o para quê. O porquê é o que você fez para chegar nesse ponto. Às vezes fazemos coisas para chegar? Claro que fazemos. Às vezes nós fazemos, irmãos. Às vezes nós tomamos atitudes, nós escolhemos caminhos que nos levou a esse lugar. Então está respondido o porquê. Agora o para quê é o objetivo de Deus. Aí você também pode perguntar para ele, para quê, Senhor? Entendeu? Vamos orar, vamos agradecer. Tem alguma dúvida? A Júlia foi a única. Tem alguém mais com alguma dúvida hoje para falar sobre práticas de oração? Talvez uma dificuldade que você tenha, né? Que você fala assim, pastor, eu já tentei várias formas e não consegui, né? Tem alguma dúvida? Senão nós vamos encerrar, tá bom? Quero agradecer por mais esse tempo, vocês que nos acompanharam aí esses dias. Amanhã é a nossa última live, né? Nós vamos falar, deixa eu ver, amanhã nós vamos falar sobre adoração e intimidade, né? Adoração e intimidade. Não, nenhuma dúvida? Então vamos encerrar, vamos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por este tempo na Tua presença. Eu espero, Senhor, no nome de Jesus, que os Seus filhos entendam, né, quão necessário é ter a prática de oração. Até mesmo como nós nos denominamos intercessores. Como somos intercessores se nós não temos a prática de orar? Então, qual tipo de intercessão que nós estamos fazendo, Deus? Se nós somos intercessores, nós devemos orar, nós devemos buscar ao Senhor, nós devemos ter uma vida pautada em oração, diária, não semanal, não quinzenal, não mensal, mas uma vida diária de oração, onde todos os dias eu oro, agradeço, eu apresento, Senhor, em favor tanto da minha vida quanto de todos que procurarem, Senhor, a Tua presença. Eu quero assim abençoar a vida deste meu irmão e desta minha irmã, que a Tua palavra, Senhor, possa ser derramada sobre ele e que eles vivam uma ativação profética e apostólica e que a sua vida de oração possa mudar, que a sua prática de oração ganhe vida, ganhe vigor, Pai, nesta manhã. Que o Senhor abençoe esta manhã de quinta-feira e amanhã, Senhor, sexta-feira, nós estaremos encerrando essas 21 lives na Tua presença. Quero agradecer a Sua bondade, quero agradecer a Sua fidelidade na autoridade do nome de Jesus. É assim que nós te pedimos e te honramos, Senhor, em nome de Jesus. Beijão no coração e Deus abençoe. Viu? Um excelente dia na presença de Deus.